Josué capítulo 8. Do versículo 30 ao 35. Josué 8, do versículo 30 ao final do capítulo, ao 35. E diz assim a palavra de Deus: Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor, apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia sido escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente ao monte Gerizim, outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora, ordenara que fosse abençoado o povo de Deus. Depois leu toda a lei, depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Somente até aqui. Muito obrigado, Senhor, pela leitura de Tua Santa Palavra. Clamamos pela iluminação do Teu Espírito, para que possamos entender, Pai, o que a Sua Palavra nos revela nessa manhã. Trabalhe em nós, Senhor, que não haja impedimento para isso, que todas as minhas fragilidades, dificuldades não sejam suficientes para impedir a Sua igreja de mais uma vez ser alimentada nessa manhã e o Teu nome ser glorificado aqui entre nós. Clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Semana passada nós vimos a história de Acã, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Vimos como que em desobediência, Acã se apossou de objetos proibidos durante a batalha de Jericó. Essa desobediência de Acã contaminou de pecado todo o povo. Aprendemos semana passada que, como consequência da aliança que temos como corpo de Cristo, o pecado de uma só pessoa, pode afetar todo o corpo de Cristo. A consequência mais trágica do pecado de Acã foi a derrota vergonhosa na cidade de Ai. Israel foi vencido e humilhado por uma pequena cidade. 36 israelitas foram mortos naquela batalha porque um homem estava em pecado na multidão dos israelitas. Aprendemos que não é o pecado que acende a ira de Deus. O que acende a ira de Deus é o pecado não confessado, o pecado escondido. Isso aprendemos. Então concluímos que não se brinca com o pecado. Não podemos minimizar o significado, a potência do pecado. Devemos tratar o pecado com seriedade, pois nossos pecados não prejudicam apenas a nós mesmos, mas prejudicam também gente que a gente ama demais. O capítulo 7 termina com Acã pagando a pena do seu crime, o povo sendo purificado e um memorial sendo erguido para que ninguém jamais esquecesse aquele episódio terrível. E o último versículo do capítulo 7 diz o seguinte: e o Senhor apagou o furor da sua ira. Deus perdoou o povo e o relacionamento entre Deus e o povo foi restabelecido. Lá atrás na história, irmãos, o Senhor tinha prometido que sempre estaria presente com Israel em suas batalhas.
Era a presença do Senhor quem garantiria as vitórias. Somente a presença do Senhor. Israel não tinha condições de enfrentar um único povo dos cananeus. Mas o Senhor falou: vocês vão ser vitoriosos, porque eu serei com vocês. Mas lá em Ai, na cidade de Ai, Deus não estava com o povo mais, por causa do pecado, como eu disse, não do pecado, mas do pecado escondido, do pecado oculto, do pecado não confessado. E se da mesma forma que a presença do Senhor é garantia da vitória, a ausência de Deus é garantia de derrota. Garantia de derrota. Mas no início do capítulo 8, que foi o capítulo que nós lemos hoje aqui, conta uma nova história. Após a descoberta do pecado, a confissão do pecado, depois da purificação, por ordem de Deus, o povo de Israel voltou a batalhar contra Ai, e dessa vez eles foram vitoriosos. O versículo 1 do capítulo 8 diz assim: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Ou seja, agora sim o Senhor estava garantindo novamente a vitória. Não porque o Senhor estava capacitando de forma humana o exército de Israel, mas simplesmente porque era a presença de Deus quem garantia a vitória ao povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Obedecendo às ordens do Senhor, seguindo a liderança de Josué, o povo foi vitorioso e a cidade de Ai foi destruída. E há 2 pontos fundamentais para a gente somente nessa história de Ai. O primeiro, na primeira batalha, lá em Jericó, o Senhor deu ordem para que ninguém se apossasse de nada. Os objetos de Jericó estavam contaminados, amaldiçoados por Deus. Mas dessa vez, na batalha de Ai, o Senhor disse o seguinte: tudo que vocês pegar serão de vocês. São os despojos de guerra. Concluímos então que se Acã não tivesse se precipitado, se Acã tivesse esperado, confiado no Senhor, ele teria possuído muito mais do que uma porção de prata, uma barra de ouro e uma capa babilônica. Ele poderia se enriquecer agora da batalha de Ai. O pecado de Acã foi se precipitar, e na verdade, na maioria das vezes, essa é a tática do pecado. Na maioria das vezes, o pecado é justamente isso, é nós nos apossarmos do que seria nosso, mas antes do tempo. Nós gozarmos de coisas que teríamos direito, mas fora da hora. O pecado, o tentador, não nos leva a cometer coisas absurdas. O pecador só nos convence o seguinte: isso vai ser teu mesmo, vai ser teu. É questão de tempo. Pode possuir agora se você quiser. Isso é pecado. O segundo ponto importante na batalha de Ai, a segunda lição importante, é que por vezes o Senhor nos permite voltar ao lugar onde caímos, para que sejamos vitoriosos. Por vezes o Senhor pode nos reconduzir à mesma situação onde nós fracassamos, onde nós já pecamos, onde nós fomos derrotados e envergonhados, para nos fazer vitoriosos naquele mesmo lugar, diante as mesmas pessoas, no mesmo contexto. É sempre que o Senhor age assim? Não. Mas por vezes ele age assim, e com Israel ele resolveu agir dessa forma. Resumindo então, o segundo desafio de Israel na conquista da Terra Santa, que foi a cidade de Ai, iniciou de forma trágica, mas terminou com grande vitória. A grande lição que tiramos dessa história é que é impossível o povo de Deus enfrentar seus grandes desafios sem a presença do Senhor, sem estar completamente, fielmente, devidamente aliançados com Deus. Então, antes de sair para a batalha, verifique se está aliançado com o Senhor. É o que nós aprendemos. Por isso tudo,
depois desses acontecimentos, depois do fracasso em Ai, depois da descoberta de pecado oculto no meio do povo, depois de um ritual de purificação, de uma batalha difícil, porém vencedora, Josué resolveu dar uma pausa, fazer uma pausa em sua campanha militar e se voltar novamente ao Senhor e renovar a aliança com Deus. O texto que lemos hoje, a partir do versículo 30, é justamente isso. É Josué chegando para o povo e falando, olha só, tem muita guerra pela frente, mas devido aos últimos acontecimentos, vamos fazer uma pausa e vamos novamente cultuar o Senhor e renovar nossa aliança com Deus. Olha o versículo 30 do texto que lemos hoje, acompanhe comigo. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Você nunca ouviu falar no Monte Ebal, não é verdade? O Monte Ebal ficava a aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Ai. Então, o que o texto está dizendo é que depois da batalha de Ai, Josué fez uma pausa nas batalhas da conquista e conduziu toda a multidão do povo em uma caminhada de 40 quilômetros, irmãos, para adorar a Deus, para renovar a aliança com o Senhor e para se consagrarem novamente a Deus. 40 quilômetros de caminhada depois de uma batalha. A aliança com o Senhor tinha sido renovada antes da primeira batalha, nós vimos isso. Mas agora, nesse momento, depois de 3 guerras, uma em Jericó e 2 em Ai, Josué viu a necessidade do povo parar para cultuar o Senhor, para se consagrar novamente, renovando a aliança mais uma vez. Parece redundância minha, não é verdade? Mas é com propósito. Josué levou o povo até Siquém, onde ficavam 2 montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Esse é mais conhecido. O texto diz que Josué edificou um altar ao Senhor. Um altar, irmãos, preste atenção, era construído para que se fosse oferecido nele sacrifícios a Deus. Sacrifícios. Nenhum altar era construído em vão. Então, quando construía-se um altar, era para oferecer um sacrifício, um animal ao Senhor. E preste atenção, esse era o culto no Antigo Testamento. O culto no Antigo Testamento não era as pessoas se reunirem para cantar e ouvir uma pregação. Não era isso. O culto no Antigo Testamento necessariamente deveria ter um sacrifício ao Senhor. O sacrifício de um animal, o derramamento de sangue, era a forma como a ira do Senhor era aplacada e pecadores poderiam se chegar na presença de Deus. Tinha um propósito final. O sangue do animal em si não purifica ninguém do pecado, mas o sangue derramado do animal apontava para o futuro, para um sacrifício perfeito que purificaria o povo definitivamente do pecado. Então aquela simbologia de um sangue do animal correndo em cima de um altar era a única forma de culto válida no Antigo Testamento. E Josué levou o povo para Siquém, subiram no Monte Ebal e ali cultuaram ao Senhor. Ninguém poderia chegar diante de Deus sem um animal nas mãos para sacrificar. Ninguém. Os sacrifícios eram ofertas pelo pecado, Você vai lembrar que depois, no templo, o sacerdote tinha que sacrificar 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Justamente porque, como o escritor dos Hebreus disse, era um sacrifício imperfeito. O povo pecava, o sacerdote oferecia um sacrifício, Deus perdoava, o que acontecia depois? O povo pecava de novo, o sacerdote oferecia outro sacrifício, Deus perdoava, o que acontecia depois? O povo pecava de novo, por isso que o sacrifício era imperfeito. Então o povo de Deus caminhou 40 quilômetros, irmãos. Eu tenho falado isso aqui sempre. Para muitos, uma multidão de 2 milhões de pessoas, ou de pelo menos 1 milhão de pessoas, caminhando 40 quilômetros somente para cultuar o Senhor, somente para adorar a Deus, somente para sacrificar ao Senhor. Mas havia um detalhe: o sacrifício oferecido, ou o culto oferecido, deveria ser exatamente da forma que o Senhor ordenou na lei. O versículo 31.
como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Em primeiro lugar, observamos que ninguém, preste atenção, isso é importante para os nossos dias, ninguém, nem o povo, nem Josué tinha liberdade para decidir como adorar a Deus. Ninguém. Foi Deus quem definiu em sua palavra como ele deseja ser adorado. O Senhor nunca chegou para o povo e disse o seguinte, podem me adorar do jeito que vocês quiserem, desde que seja de coração. Isso é mentira. Isso nunca aconteceu. Desde Caim e Abel, que o nosso santo Deus demonstra o que ele aceita, um tipo de culto e outro não. Sempre foi assim. É o Senhor quem decidiu, é o Senhor quem decide como quer ser adorado. Ele decide cada detalhe. Sempre era ele quem decidia os detalhes do animal a ser sacrificado, como deveria ser erguido o altar, que tipo de pedra poderiam usar, onde deveria ser feita a adoração, etc. A criatividade humana, que é um dom de Deus, é algo sublime. Mas a criatividade humana nunca foi convidada a elaborar um culto a Deus. Nunca. Quando o Senhor deu a Moisés a planta do tabernáculo e as regras do culto, foi ele quem definiu cada detalhe. Preste atenção. As dimensões das paredes, a quantidade e o tamanho das portas, o tamanho de cada cortina, as medidas da arca, a posição dos querubins em cima da arca, a fórmula, cada ingrediente e a quantidade exata da fórmula, do óleo da unção, tudo foi Deus quem decidiu. Deus não chegou para Moisés e falou, Moisés, constrói um altar, um tabernáculo, e providencie os elementos, faça um altar, e bota uns querubins do jeito que você quiser. Nunca foi assim. Cada detalhe na adoração foi prescrita pelo Senhor. Cada detalhe. Por quê? Porque somente a mente santa de Deus pode saber como Ele quer ser adorado. Nós não temos condições de saber. Mas pastor, foi de boa vontade. É de coração, como diz a canção. Não basta, não é bem-vindo. A adoração ao Senhor deve ser exatamente da forma que ele definiu. Josué sabia algo que nossa geração tem extrema dificuldade de entender, que não somos nós quem decide como adorar a Deus. Por isso que o texto diz que eles fizeram tudo segundo o que está escrito no livro da lei. Que maravilha! Sem criatividades, sem liberdade de ação, sem inovações, sem inserir novos elementos no culto, nada disso. Mas eles cultuavam ao Senhor, segundo o que está escrito no livro da lei. E segundo o que está escrito na palavra do Senhor, a igreja se reúne para quê hoje? Costumo dizer que só há 3 elementos bíblicos para uma igreja em seu culto: cânticos, oração e pregação da palavra, e nada mais. Batismo e ceia são esporádicos e fixos, são somente esses 3 elementos: cânticos, orações e exposição das Escrituras. Somente isso a gente vê a igreja do Novo Testamento fazendo. Somente isso é prescrito pela palavra de Deus. Vamos voltar ao texto? Esse culto lá no Monte Ebal era o cumprimento de uma ordem que o Senhor deu através de Moisés muitos anos antes. Deuteronômio 27 diz assim, eu vou ler para os irmãos. Deuteronômio 27, 4 ao 8, diz assim, quando houveres passado o Jordão, isso aqui é Deus falando através de Moisés, muitos anos antes, quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no Monte Ebal, e as caiarás, passará cal. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro, pedra bruta, sem ser polida.
Verso 6, de pedras toscas edificarás o altar ao Senhor teu Deus, e sobre ele lhes oferecerás holocausto. Também sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras desta lei. O que a gente vê, anos e anos depois, o povo de Israel, sob a liderança de Josué, cumprindo à risca cada detalhe prescrito por Moisés. Josué poderia ter chegado para o povo e falado: ó, Moisés mandou que fosse assim, mas hoje os tempos são outros. Não estamos mais lá no deserto. A cultura mudou. Há elementos novos que podemos acrescentar nesse culto. Mas não foi isso que aconteceu. Foi uma cerimônia longa. Josué deveria pegar as pedras brutas e edificar um altar de sacrifício. O povo iria ainda comer e beber diante do Senhor. Depois deveriam pegar as mesmas pedras do altar e escrever nelas toda a lei. Não só os 10 mandamentos, mas toda a lei de Deus. E o povo fez exatamente da forma que o Senhor ordenou, numa cerimônia longuíssima. Foi o que aconteceu. Ao versículo 32, voltando para o texto de hoje. Versículo 32. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Israel já conhecia a lei de Deus. Mas, novamente, eles leram toda a lei, e mais que isso, escreveram em pedras toda a lei. Não bastava, irmãos, preste atenção, não bastava conhecer os mandamentos do Senhor de ouvir falar. Ninguém em Israel poderia ter apenas uma vaga ideia da lei de Deus. Todos deveriam ouvir, decorar, gravar e guardar a lei do Senhor em seu coração. Assim eles se tornariam cada vez mais conhecedores do próprio Deus. Seguindo o texto, no versículo 33, diz assim: todo Israel com seus anciãos e seus príncipes, seus juízes, estavam de um lado e do outro da arca perante os levitas, sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente ao monte Gerizim e outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Vou explicar o que estava acontecendo aqui. Metade do povo ficou de frente ao Monte Ebal, ou no Monte Ebal. A outra metade ficou de frente ao Monte Gerizim. Eu falei que era um monte de frente para o outro. A parte do povo que estava no Monte Ebal começou a ler a lei de Deus, citando as maldições prescritas para aqueles que desobedecessem a lei. Vou repetir. A parte do povo, a metade do povo que estava no Monte Ebal, leram as maldições prescritas na lei para os desobedientes. A outra metade do povo que estava no Monte Gerizim, liam e declaravam as bênçãos previstas para aqueles que se mantivessem fiéis aos mandamentos. Então eram bênção e maldição. No Monte Ebal citava-se as maldições. E no Monte Gerizim lembravam das bênçãos. Quem estava no Monte Ebal lembrava das maldições escritas em Deuteronômio, capítulo 27. Depois nós vamos ler em casa. Quem estava no Monte Gerizim lembrava das bênçãos descritas em Deuteronômio, capítulo 28. Está tudo escrito lá. Os do Monte Ebal diziam o seguinte: maldito o homem que fizer imagem de escultura, maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe, maldito que mudar os marcos do seu próximo, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E eles iam seguindo, citando as maldições descritas em Deuteronômio capítulo 27. Já o que estavam no Monte Gerizim
Eles diziam o seguinte: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás quando entrares, e bendito ao saíres, e seguiam citando uma a uma das bem-aventuranças descritas em Deuteronômio capítulo 28. Deve ter sido uma cerimônia linda de se ver, ou de se participar. O texto diz que aquele lindo culto acabou com a palavra de Deus, com a lei sendo lida para todo o povo. Homens, mulheres, crianças, estrangeiros, todos ouviam atentamente as palavras da lei do Senhor. Esse culto em Siquém serviu para a renovação da aliança. A aliança que o Senhor tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó e depois ratificou com Moisés. O povo já tinha renovado a aliança assim quando atravessaram o Jordão, vimos isso no capítulo 5, mas como Israel tinha se contaminado no episódio de Acã, eles tiveram que mais uma vez renovar a aliança com o Senhor. E a graça de Deus se manifestou, graças a Deus por isso. O povo sempre tem a possibilidade de, depois que caíram em pecado, renovar sua aliança com Deus. Já pensou, irmãos? Preste atenção. Já pensou como seria se depois de nossas quedas nós não tivéssemos mais a chance de renovar nossa aliança com o Senhor? O que seria de nós se nós não tivéssemos mais essa oportunidade? Ai, queridos, mas graças a Deus, as misericórdias do Senhor duram para sempre, e sempre haverá uma nova oportunidade para um pecador arrependido. Há nova oportunidade para todos os pecadores? Não. Há novas oportunidades para pecadores arrependidos. Essa não foi a única vez que Israel renovou a aliança com o Senhor. De tempo em tempo, o povo parava o que estava fazendo, buscava o Senhor, adorava o Senhor e renovava a aliança. Lembravam dos termos da aliança, lembravam das bênçãos decorrentes da obediência, lembravam das maldições previstas aos desobedientes e assim se consertavam com Deus. Várias vezes Israel fez isso. Há mais um detalhe importante no texto de hoje. O texto cita dois montes, como eu disse, Ebal e Gerezim. No Monte Ebal o povo lembrava das maldições e no Gerezim lembrava das bênçãos. Vocês perceberam em qual dos dois montes foi erguido um altar? Vocês perceberam no texto em qual desses dois montes? No monte da bênção ou no monte da maldição? Que Josué ergueu um altar ao Senhor. Irmãos, o altar foi erguido no Monte Ebal, no Monte das Maldições. Isso é uma maravilha. No mesmo lugar onde foram proferidas as sentenças de maldição contra os pecadores, o Senhor providenciou um meio para o escape de cada pecador. O que o texto está dizendo é que mesmo aqueles que forem enquadrados nos pecados citados no Monte Ebal, não precisam se desesperar, porque lá mesmo há um altar para oferecer um sacrifício pelo pecado ao Senhor e sair de lá perdoado novamente. Deus providenciou um escape. O sacrifício pelo pecado poderia ser feito ali no mesmo lugar. No mesmo lugar foi revelado a justiça, mas também a graça de Deus, que perdoa pecadores. Ninguém precisava ficar desesperado no Monte Ebal. À medida que eram citados os pecados e as maldições aos pecadores no Monte Ebal, ninguém precisava ficar desesperado.
a mesma palavra de Deus que acusa o pecado providencia o perdão. A pregação do Evangelho é assim. É exatamente assim a pregação do Evangelho. O Evangelho aponta para o pecado. Não é pregação do Evangelho se não houver denúncia do pecado. O Evangelho aponta para o pecado, mas também mostra o caminho da graça, o caminho do perdão. As maldições proferidas no Monte Ebal enquadra, irmãos, todos nós. Ninguém, preste atenção aqui, ninguém aqui nessa manhã escapa. Se nós não vacilamos em um ponto, nós vacilamos em outro, não é verdade? Quem é que pode dizer o seguinte: eu cumpro toda a lei? É um mentiroso se falar isso. Quem não faz imagem de escultura, despreza pai e mãe. Quem não despreza pai e mãe, muda o marco do seu próximo. O que é mudar o marco do seu próximo? A ideia aqui é de marcações de uma propriedade, de um terreno, né? A pessoa, para roubar o próximo, muda a marcação de lugar. Então não rouba o seu próximo. Quem não despreza pai e mãe e não muda os marcos do seu próximo, mas faz o cego errar o caminho. Quem não faz o cego errar o caminho, não despreza pai e mãe, mas ignora o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, em algum ponto, ou em alguns pontos, todos nós somos enquadrados nas maldições do Monte Ebal, não tem para onde correr. Mas graças a Deus tem um sacrifício. Graças a Deus tem a possibilidade de um altar, tem um altar pronto no Monte Ebal. Há um altar no Monte Ebal para todos os pecadores arrependidos de suas multidões de pecado, oferecer um sacrifício ao Senhor e receber o perdão para sempre. Hoje, irmãos, nossos pecados não são mais gritados do Monte Ebal. Nossos pecados foram denunciados em outro monte, um monte também com nome terrível, um monte chamado Monte da Caveira, ou Monte Calvário, como é mais conhecido. No Monte Calvário, nossos pecados são expostos. Quer ver a feiura do seu pecado? Quer ver como o seu pecado é terrível? Olhe para o Monte Calvário. Lá está exposto cada um dos nossos pecados. Porém, eles não estão mais expostos sobre nós. A Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Nossos pecados, as maldições provenientes de nossos pecados também foram lançadas sobre Jesus. Toda maldição prescrita em Deuteronômio 27, todas as maldições descritas por Israel no Monte Ebal foram lançadas sobre Jesus. Por isso que o profeta Isaías disse, nós já lemos isso nessa manhã, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. As transgressões eram minhas. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. As iniquidades eram nossas. A cruz, irmão, foi o maior altar da história. E nela foi imolado o Cordeiro perfeito. Hoje nós teremos a mesma oportunidade que os israelitas tiveram depois da Batalha de Ai. Hoje nós temos a chance de renovar nossa aliança com o Senhor, e para isso não precisamos caminhar 40 quilômetros até Siquém. Não precisamos. Hoje nós teremos a chance de participar dos elementos que apontam para o sangue e para o corpo de Cristo. E qual é a relação disso com o texto lido? Preste atenção. Lá nos dias de Josué, para que o povo fosse perdoado dos pecados e não sofresse das maldições prescritas na lei, eles tinham que oferecer um sacrifício ao Senhor. Nós não precisamos mais oferecer um sacrifício.
basta nos lembrarmos do sacrifício que já foi realizado por Cristo na cruz do Calvário. E por isso que a ceia é um memorial. A ceia é um memorial, preste atenção, eu falo isso aqui sempre que nos reunimos aqui para a ceia. A ceia é um memorial da morte. Por isso que ceia não é um momento de festa, não é um momento de dança, não é um momento de pulo. A ceia também não é um momento de tristeza, é um momento de lembrança da dor que o nosso Cristo padeceu, do seu sacrifício, de sua morte. Sabemos que ele triunfou sobre a morte, ressurgindo ao terceiro dia, mas a ordem é nos reunirmos para lembrarmos da morte, até que ele venha. E ao lembrarmos da morte, a certeza que nós temos é que os nossos pecados, irmãos, foram perdoados. Todos os nossos pecados. Não precisamos mais passar ou sofrer as maldições previstas na lei. Porque pecaremos com certeza, mas encontramos em Jesus perdão. Vamos fazer a mesma sequência que Israel fez. Confessar os pecados, cultuar o Senhor, se arrepender dos pecados. A única diferença é que nós não vamos mais oferecer sacrifícios. Nós vamos nos lembrar do sacrifício. Eu termino essa mensagem convidando os irmãos a fazerem um retrospecto de sua vida nesse momento. Só há uma coisa que pode impedi-los de ter livre acesso ao Pai. É pecado não confessado. Pecado não confessado. Eu vou chamar aqui os irmãos que irão nos ajudar a distribuir os elementos. E nós iremos cantar um hino enquanto nos preparamos para a ceia. E à medida que cantamos, e à medida que nos preparamos, os irmãos, faça uma oração silenciosa em primeiro lugar. E incentive os irmãos a pedirem perdão por seus pecados, confiantes, preste atenção, confiantes que a maldição que nos atingiria foi derramada sobre Jesus. E por isso estamos aqui. Senhor Deus, nesse momento entramos mais uma vez em Tua presença em oração. Teremos a chance, ó Pai, de receber os elementos que apontam para a Tua carne e o Teu sangue. Pai querido, nós não somos dignos de estarmos aqui nesse momento, mas a Tua palavra nos garante que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos habilita a entrarmos em Tua presença e participarmos da ceia nesse momento. Pai querido, que o Senhor venha mais uma vez perdoar os nossos pecados, que são muitos, e não permitir que nesse momento o acusador encontre razões, motivos, argumentos fortes o suficiente para nos impedir de participarmos da mesa do Senhor. Em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, 23 ao 30 diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos o que dormem. Algumas questões nos saltam aos olhos nesse texto. O primeiro é que o texto diz o seguinte, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma. Não é examine-se, pois, o homem a si mesmo e dependendo, coma e beba. Não. É examine-se, se conheça, confesse seus pecados ao Senhor e come e beba. Eu digo isso porque esse é o momento que o acusador tenta nos impedir de ter comunhão com o corpo através dos elementos da ceia do Senhor. Não permita que nesse momento o tentador consiga te roubar essa oportunidade. Em segundo lugar, o que nos salta os olhos nesse texto, que indigno de assentar à mesa com o Senhor, são aqueles que não discernem o corpo, ou seja, aqueles que não entendem o que é o corpo, não entendem o que é a igreja. Aqueles que acham que a igreja é algo em vão, algo desnecessário, não é bem-vindo à mesa do Senhor. Aqueles que acham que são igrejas sozinhos, não é bem-vindo à mesa do Senhor. Agora, aqueles que entendem o corpo, esses são bem-vindos à mesa do Senhor. Façamos isso até que ele venha. Então, se você não é membro dessa igreja, mas é discípulo de Jesus, é convidado a participar conosco desse momento sublime. Eu convido aqui na frente os irmãos que se batizaram ontem a tomar um assento especial aqui na primeira fileira. Vem aqui, Arthur, João e Daniela. É a primeira ceia dos nossos irmãos. Primeira vez que eles serão alimentados. Há um terceiro ponto no texto de 1 Coríntios. O primeiro que é aquele que come e bebe indignamente, ou seja, sem entender o que é a igreja, come e bebe juízo para si. Aí Paulo termina dizendo que por esse motivo há muitos cansados e doentes, não poucos os que dormem. Por que tanta gente fraca? Porque tem participado da ceia sem entender o que é a igreja. Tem participado da comunhão sem entender o corpo. Se você entende o que é a igreja, está em comunhão com Jesus, é convidado a participar conosco. Vamos cantar enquanto isso? Alguém ficou sem elementos? Alguém? Vamos nos colocar de pé nesse momento? Nos colocamos de pé. Tem em tuas mãos o pão. A Bíblia diz que o pão foi partido, apontando para a forma como o corpo do nosso Cristo foi partido por nós no seu sacrifício. E tendo dado graça, repartiu o pão. Partiu o pão. Com teu pão em mãos, falemos com o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o teu corpo foi erguido, traspassado, humilhado no lugar do nosso. O Senhor levou sobre si os nossos pecados. E hoje nós temos a chance de nos reunirmos, Pai, diante da tua mesa,
tendo em nossas mãos esse pedaço de pão que aponta para o corpo de Cristo, o seu sacrifício santo. Pai querido, que esse ato venha alimentar nossa alma, venha alimentar o nosso espírito e fortalecer a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus. O texto bíblico diz que Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: "Isso é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim." Então disse o Senhor Jesus: "Comei dele todos." E eu vos digo, igreja do Senhor, comamos dele todos. Erga agora seu cálice. Na última ceia com os discípulos, Jesus prometeu que jamais beberia do vinho novamente, enquanto não pudesse fazer isso em nossa presença. Vamos falar com Deus. Pai querido, temos em nossas mãos um cálice, ó Pai. Um cálice que aponta para o sangue de Cristo, para o sangue da nova aliança. Pai querido, nós entendemos o que é ser igreja e por isso estamos aqui. Carecemos, ó Senhor, que esse ato de estarmos aqui com nossos irmãos, participando do cálice do Senhor, venha alimentar nossa alma, fortalecer o nosso espírito. Que não haja enfermos em nosso meio, não haja doentes em nosso meio da alma, muito menos que dormem. Muito obrigado, Pai, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. É por esse sangue que estamos vivos e por isso estamos aqui. Que jamais venhamos nos esquecer da sua dor. Que jamais venhamos esquecer da cruz. E jamais nos esqueçamos do sangue. Disse o Senhor Jesus: "Bebei dele todos." E eu vos digo, igreja do Senhor, bebamos todos. Aleluia. Vem pão.